Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida do homem segundo o coração de Deus, Davi. Meditações sobre a sua vida e pedindo ao nosso Deus que nos dê um coração igual ao dele. Quero agradecer a todos aqueles que me enviaram felicitações pelo meu aniversário, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, como vocês têm semeado na minha vida de todas as formas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a escolha do povo. Lembra, ontem nós falamos que houve duas escolhas, a escolha do povo e a escolha de Deus. 1 Samuel, capítulo 8 e 9, falam exatamente sobre isso. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5, diz assim: Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Samuel, ele tinha julgado Israel todos os dias de sua vida. Quando ele envelheceu, nomeou seus 2 filhos para ocuparem seu lugar. Isso lhe soa familiar? Assim como ocorrera com Eli, os filhos de Samuel também não respeitaram o Senhor, desprezaram o Senhor. Não sabemos o que deu errado. Talvez Samuel tenha colocado a família em segundo plano para se dedicar ao ministério. Possivelmente ele repetiu o antigo exemplo que vira na família de Eli. Ou então seus filhos simplesmente escolheram rebelar-se contra Deus. O que sabemos é que o povo então pediu um rei. Imagina que esse pedido tenha arrasado Samuel. Ele não tinha amado e servido com toda a dedicação aquelas pessoas? Entretanto, o Senhor lhe disse que atendesse o pedido do povo, pois não se tratava de uma rejeição a Samuel como juiz, mas uma rejeição a Deus como seu rei. Como sempre, Samuel, ele obedeceu. Nessa situação, nós podemos ver 2 verdades importantes. Uma delas é sobre paciência. Deus já havia planejado um rei para o povo, mas foi a impaciência dos israelitas que teve um preço muito alto. Se eles tivessem esperado pela escolha do Senhor, em vez de exigirem uma resposta imediata, a história poderia ter sido bem diferente. Outra lição que esse episódio se refere é sobre a rejeição. Nenhum de nós gosta de ser desprezado. Mas quando nós servimos a Cristo, qualquer rejeição que recebemos cai sobre seus ombros em vez de cair sobre os nossos. Da próxima vez que você se sentir rejeitado, lembre-se das palavras de Deus a Samuel. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram. Samuel alertou os israelitas sobre o que eles faziam. Muitas vezes, quando Deus não nos dá prontamente o que queremos, é porque Ele sabe o que o nosso desejo nos custará. Fé, algumas vezes, é abrir mão de nossas vontades, por confiarmos que Jesus tem um plano melhor para as nossas vidas.
Samuel falou sobre os impostos que o povo teria de pagar, a liberdade que perderia e, por fim, acerca de como seus filhos e suas filhas seriam escravizados caso tivessem um monarca. Apesar, então, de toda a argumentação de Samuel, o povo quis um rei, e por motivos fúteis. Em suma, eles queriam um rei porque todas as nações ao seu redor tinham um. O primeiro rei daquela nação foi uma das figuras mais marcantes da Bíblia. Ele mostrava ter baixa autoestima e parece pela primeira vez quando procurava pelas jumentas do seu pai. Seu nome era Saul. Ele se tornaria fundamental na história de Davi. Aprendemos muita coisa sobre o rei pastor Davi com base no seu relacionamento com o seu antecessor, Saul. A história de Saul ele começa em 1 Samuel capítulo 9. Deus ele fez com que Saul encontrasse Samuel. Você já ouviu falar da caça ao ganso? Pois essa foi uma caça à jumenta. Saul e seu empregado procuravam 3 jumentas perdidas. Após 3 dias de busca, eles consultaram o profeta, que por acaso era Samuel. Observe então esse princípio. Olha, Deus muitas vezes é lúdico ao apontar para o espiritual. Saul e seu servo podem ter achado que estavam em um beco sem saída, mas na perspectiva divina, cada porta fechada abriu caminho para uma palavra da parte do Altíssimo. E é muito interessante o fato de que o Senhor amar-nos de tal maneira que nos leve para si até quando pensamos que estamos indo para outro lugar. Nunca se esqueça de que o natural pode conduzir ao milagroso. O Senhor já havia dito a Samuel que Saul se aproximava. Quando ele apareceu, Deus disse ao profeta: esse é o homem de quem eu lhe falei. Ele governará o meu povo. 1 Samuel 9:17. Samuel então garantiu a Saul que as jumentas haviam sido achadas. Então ele acrescentou uma palavra enigmática, dizendo que Israel desejava Saul. A gente não pode achar, ou muitas vezes nós achamos algumas histórias bíblicas fascinantes. Sempre vemos algo semelhante aos romances policiais. Nós, os leitores, sabemos que Samuel estava em busca do futuro rei de Israel, mas Saul não sabia. Então, quando lemos, descobrimos que o personagem... Sabemos que Saul não entendeu muito bem essa declaração de Samuel, e isso nos dá um vislumbre de um problema enraizado na vida de Saul. O futuro rei respondeu assim: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás dizendo tudo isso a mim? 1 Samuel 9:21. Como a gente consegue distinguir entre humildade divina e baixo autoestima? A humildade divina olha para o mestre. Ela não se exalta, ela não se deprecia, porque fazer um dos dois é fazer do eu o centro do nosso universo. Quando realmente nós servimos ao Senhor Jesus, nossa reputação, as nossas habilidades, elas deixam de ser importantes. Simplesmente diminuímos para que ele cresça. Saul cometeu o pecado básico de todo egocêntrico narcisista, pois o foco sempre está em si mesmo. Precisamos reconhecer que a falta de confiança não é a mesma coisa que humildade. As pessoas verdadeiramente humildes têm uma enorme autoconfiança, pois elas descansam em um grande Deus. O egocentrismo de Saul, por fim, custou-lhe muito caro, como qualquer apego a si mesmo faz. O encontro de Saul com Samuel acabou não sendo sobre jumentas, mas sobre reis. Em poucas horas, Saul compareceu como convidado de honra no ritual de sacrifício e recebeu notícia de sua escolha. Deus ainda trabalha por caminhos misteriosos como este.
Não se desespere ao sentir que está caçando jumentas. Você pode estar sendo dirigido pelo Altíssimo. Se tivéssemos mais 100 páginas para nos dedicarmos ao estudo do rei Saul, podemos aprender muito com ele, sobre como uma vida com grande potencial pode corromper-se. Entretanto, estamos investigando aqui o pano de fundo da história de Davi. Logo, nós vamos procurar responder 2 perguntas-chave no nosso próximo devocional. Primeira, já que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que fazia dele alguém diferente de Saul? Muitas vezes nos deparamos com o caráter divino em contraste com o mundano. Por isso nós vamos examinar Saul para compará-lo ao homem segundo o coração de Deus. A segunda coisa que nós vamos ver é, uma vez que vimos Saul ser substituído por Davi, de que forma Saul desperdiçou a sua missão e o seu chamado. Então, nos próximos devocionais, nós vamos explorar estas 2 questões. Que Deus abençoe você, que você possa refletir a respeito, então, de a escolha do povo pelo rei Saul. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.